Imagine a cena, um lindo sábado ensolarado, daquele tipo que parece saído de um filme, quando tudo finalmente parece se encaixar. A roupa está estendida no varal, a louça lavada brilha na prateleira e, pela primeira vez em semanas, você respira aliviada, pensando que o caos doméstico deu uma trégua. Foi nesse exato momento que minha filha Lisa, com seus 6 anos de pura alegria, veio correndo até mim, os olhos brilhando como estrelas, a voz trêmula de emoção. Mamãe, olha só o que eu ganhei. Ela puxava meu braço com força, como se quisesse me arrastar para ver o maior tesouro do mundo. E era mesmo. Lá estava ele, reluzente sob o sol, com suas cores vibrantes e detalhes que faziam qualquer criança suspirar, o novo veículo de 2 pedais que ela tanto sonhara, estacionado orgulhosamente em frente à nossa casa na periferia de Moscou. Mas, como dizem, a felicidade plena é um convite para o azar bater à porta. E ele não só bateu como entrou com tudo, acompanhado da minha mãe e da minha irmã caçula, Aliona, aquela que, desde pequena, transformava qualquer reunião familiar em um campo minado. Junto delas, a sobrinha Milana, filha de Aliona, coetânea de Lisa. O que seria um dia comum de visitas se transformou, em questão de minutos, em um pesadelo que nem o pior roteirista ousaria escrever. Lisa, sem perceber a tempestade que se aproximava, correu para recebê-las com o entusiasmo que só uma criança é capaz de ter a vovó. Tia Aliona. Milana. Venham ver meu presente, gritava, puxando cada uma pelo braço como se quisesse compartilhar um segredo mágico. E então eu a vi. A expressão no rosto de Aliona. Não era inveja, não era raiva, era algo pior, um sorriso gelado, tão forçado que parecia prestes a estalar. Os lábios esticados, os maxilares contraídos, os olhos fixos na bicicleta como se ela fosse uma ofensa pessoal. Conheço aquele olhar desde que me entendo por gente. É o mesmo que precedia cada uma de suas birras na infância, cada crise de fúria que, misteriosamente, sempre terminava com eu sendo a culpada. Lisa, alheia ao perigo, continuava a tagarelar, mostrando cada detalhe com orgulho de quem exibe uma obra de arte. Olha as fitinhas no guidão. Olha como a tinta brilha no sol. Foi quando Aliona, com uma calma aterradora, soltou: agora vou mostrar o que eu acho disso. Antes que meu cérebro processasse aquelas palavras, ela já havia se virado, entrado no galpão e voltado com um martelo na mão. Um martelo. Você já sentiu aquele frio na espinha quando a realidade parece se distorcer? Quando seu instinto grita que algo está errado, mas seu corpo se recusa a reagir? Pois foi exatamente isso. O primeiro golpe ecoou como um tiro. O metal gemeu, a estrutura se dobrou. Lisa levou as mãos à boca, os olhos arregalados, o rosto pálido de choque. O segundo golpe foi ainda mais brutal, a tinta rachou, a roda dianteira se torceu como um membro quebrado. No terceiro, o guidão se partiu, e as fitas coloridas caíram, inertes, como folhas mortas. E então, com uma tranquilidade que gelou meu sangue, Aliona se agachou, olhou nos olhos da minha filha de 6 anos e disse: que isso sirva de lição. Lição. Como se destruir a inocência de uma criança fosse um ato pedagógico. Como se ensinar que a alegria pode ser esmagada em questão de segundos fosse algo nobre. Lisa não chorou. Não imediatamente. Ela apenas ficou parada, tremendo, os lábios trêmulos, os ombros sacudidos por soluços silenciosos. E eu? Eu sentia uma onda de gelo me invadir, um entorpecimento que paralisava a cada músculo. Não era raiva. Ainda não. Era algo mais profundo, a certeza de que, mais uma vez, eu estava revivendo um script que conhecia bem demais. Foi quando minha mãe, em vez de abraçar a neta ou repreender a filha que acabará de cometer um ato de pura crueldade, resolveu dar sua contribuição. Com as mãos nos quadris e um tom de quem detém a verdade absoluta, ela sentenciou: não devia ter comprado uma coisa tão cara para ela. Ou seja, o problema não era a violência gratuita que acabávamos de presenciar. Não. O problema era eu. Eu, que ousara dar à minha filha um presente que ela merecia. Eu, que sempre fora a vilã dessa história. Mas eu não gritei. Não esbravejei, não arranquei o martelo das mãos de Aliona, não desabei em lágrimas. Não. Eu apenas permaneci imóvel, com um sorriso nos lábios, porque às vezes o silêncio é a arma mais cortante que existe. Aliona jogou o martelo no chão com um estrondo, satisfeita consigo mesma, como se acabasse de vencer uma batalha.
Minha mãe assentiu, aprovadora, como se aquilo fosse uma grande demonstração de justiça. E foi então que eu soltei uma única frase. Uma frase tão simples, tão precisa, que ambas ficaram paralisadas, como se tivessem levado um soco no estômago. Você deve estar se perguntando: o que eu disse? Paciência. Chegarei lá. Mas antes, preciso que você entenda que aquele momento não foi um incidente isolado. Foi o ápice de uma história que vem se repetindo há décadas. A Liona, minha irmã mais nova, apenas 2 anos nos separam, nasceu gritando, e, pelo que me lembro, nunca parou. A diferença é que, enquanto outras crianças são ensinadas a controlar suas emoções, ela foi tratada como uma princesa cujo menor desconforto era motivo para punir os outros. E adivinha quem sempre pagava a conta? Eu. Lembro-me como se fosse hoje. Cada birra, cada acesso de fúria, cada objeto quebrado virava uma aula de moral para mim. Kátia, por que você não deu o brinquedo para sua irmã, quando na verdade a Liona simplesmente não queria dividir? Você deveria ter deixado ela ganhar, quando ela perdia um jogo. Por que você a provocou, quando ela quebrava algo por pura teimosia? Aos 10 anos, eu já era especialista em absorver culpas alheias. A frase favorita da minha mãe? Não deixe sua irmã triste. Irônico, considerando que a Liona se irritava com a própria sombra. Uma vez, economizei meu dinheiro de mesada por meses para comprar um colar com pingente para ela, nada extravagante, mas bonitinho. Quando abriu a caixa e viu que o pingente era azul em vez de rosa, ela teve um ataque como se eu lhe tivesse dado um presente envenenado. Rasgou a corrente ao meio e jogou no chão. E a quem minha mãe culpou? A mim. Você sabe que ela queria rosa. Por que comprou azul? Assim foi minha infância, a Liona destruía, e eu era responsável. Anos se passaram, e você acha que algo mudou? Engana-se. Eu me formei em direito, trabalhei até tarde da noite, construí uma carreira sólida e, hoje, ganho mais do que qualquer pessoa na minha família. Poderia ter virado as costas, mas não. Sempre estendi a mão. Paguei contas, comprei remédios, garanti que ninguém passasse necessidade. E qual foi o resultado? Ingratidão disfarçada de direito. Cada vez que me recusava a bancar um capricho, um celular novo, uma viagem, um presente caro, eu virava vilã. Egoísta. Mesquinha. Como se meu dinheiro fosse uma obrigação, não um gesto de boa vontade. Então, quando digo que o episódio da bicicleta não surgiu do nada, você entende do que estou falando. Tudo começou algumas semanas antes, quando Lisa e Milana brincavam no quintal. A bicicleta de Milana, já velha e combalida, quebrou. Não por culpa de Lisa, que, com seus 6 anos, mal sabia segurar uma chave de fenda, mas porque o tempo e o uso a haviam deixado à beira do colapso. A Liona, é claro, não viu dessa forma. Assim que viu o brinquedo no chão, apontou para minha filha e berrou: ela quebrou. Minha mãe, fiel ao script, ecoou: assuma a responsabilidade, Kátia. Lisa precisa aprender que ações têm consequências. E foi então que eu percebi: nada havia mudado. Eu ainda era a mesma menina de 10 anos, sendo culpada pelos erros dos outros. Só que dessa vez, não era um brinquedo barato ou um jogo de criança. Dessa vez, era a felicidade da minha filha. E foi aí que eu sorri. E falei. E elas entenderam, pela primeira vez na vida, que o jogo havia terminado. Mas não antes de lançar um último olhar sobre mim, aquele mesmo olhar que, durante anos, me fez duvidar da minha própria memória, da minha sanidade, da minha capacidade de distinguir justiça de crueldade. Desta vez, porém, ele ricocheteou. Não encontrei nele poder, apenas o eco de uma mulher que descobriu, tarde demais, que suas armas não funcionam mais. A porta da cerca rangeu ao se fechar atrás delas. O som ecoou como um ponto final. Lisa ainda segurava minha mão, os dedos pequenos apertando os meus com uma força que não combinava com seu tamaninho. Eu me agachei até ficar no nível dos seus olhos, onde as lágrimas ainda brilhavam, presas, como gotas de orvalho em uma teia de aranha. Elas não vão mais machucar você, falei, passando o polegar pela sua bochecha. Nem o seu veículo de 2 rodas. Ela sentiu, séria, como se já soubesse que algumas promessas não precisam de juramentos para serem verdadeiras. Depois, com a sabedoria cruel das crianças, perguntou:
A tia Leona não vai ganhar um castigo? Olhei para o pedaço de metal retorcido no chão, para as marcas do molho na grama onde o veículo havia caído. O castigo já estava servido. Ele tinha nome, consequência. E, pela primeira vez, não era eu quem o carregaria nas costas. Ela já recebeu, respondi. Só não sabe ainda. Dima se aproximou, colocando a mão no meu ombro com aquele gesto que sempre me acalmava, como se seu toque pudesse reordenar o caos. Ele não disse nada. Não precisava. Seu silêncio era um escudo, e eu me encostei nele, só por um segundo, antes de me levantar. Vamos buscar o veículo novo da Milana, falei, estendendo a mão para Lisa. E desta vez, ninguém vai estragar a surpresa. Ela sorriu. Um sorrisinho tímido, mas genuíno, como o primeiro raio de sol depois de uma tempestade que durou décadas. E quando começamos a caminhar em direção ao carro, com Dima ao nosso lado e o peso de uma vida de culpas finalmente se desprendendo dos meus ombros, soube uma coisa: não era só o velocipede que estava sendo trocado. Era o script. E desta vez, eu havia escrito o final. Que algo dentro de mim, algo que eu nem sabia que estava quebrado, começou a se recompor. Não foi alívio. Não foi triunfo. Foi uma quietude estranha, como a calma que vem depois que você finalmente para de segurar a respiração. Aquele tipo de silêncio que não é ausência de som, mas a presença de algo novo. Algo que não cabia nas frases prontas da minha família, nos seus o que vão pensar? Ou família é sagrado. Era a sensação de que, pela primeira vez, o chão sob meus pés não era feito de areia movediça, mas de algo sólido. Talvez até de concreto. Liz entrou na cozinha com os dedos ainda sujos de chocolate e uma mancha de sorvete no queixo. Olhou para mim com aqueles olhos que, apesar de tudo, ainda acreditavam que o mundo podia ser justo. A vovó ligou para você? Perguntou, como se já soubesse a resposta. Ligou. Ela mordeu o lábio, daquela maneira que fazia quando tentava decidir se devia dizer alguma coisa. Ela tá brava? Eu me agachei outra vez, para ficarmos no mesmo nível. Não para explicar, não para consolar, só para que ela soubesse que não estava sozinha naquilo. Ela tá com medo, Lizoca. Medo de que as pessoas vejam o que ela fez. E sabe o que é engraçado? Lisa balançou a cabeça, os cachos castanhos pulando. Medo é a única coisa que eles entendem. Dima apareceu na porta, o celular na mão e uma expressão que eu não conseguia decifrar. André ligou para mim também, disse, baixinho. Ele pediu desculpas. Pela Milana. Eu não esperava por isso. Não da parte dele, não depois de anos de olhares tortos e comentários passivo-agressivos nas reuniões de família. Mas ali estava, a primeira rachadura no muro que eles tinham construído em volta de si mesmos. E a Milana? Perguntei, porque era nisso que tudo se resumia, no fim das contas. Não nas brigas, não nos orgulhos feridos, mas naquela menina que tinha perdido o veículo novo antes mesmo de aprender a pedalar nele. Dima sorriu, um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas que carregava o peso de uma decisão. Ela vai ter outro. Melhor. E dessa vez, ninguém vai precisar esconder a chave da garagem. Liz apertou minha mão, os dedos pequenos e pegajosos de sorvete. A gente pode convidar a Milana para andar de bicicleta com a gente? Quando ela tiver a nova. Eu a puxei para perto, sentindo o cheiro de shampoo de morango nos cabelos dela. Pode. E a gente compra um sino bem alto, para todo mundo ouvir quando ela passar. Porque era isso, no fundo, não se tratava de vencer ou perder, de provar quem estava certo. Tratava-se de garantir que, da próxima vez que uma criança sorrisse ao ganhar algo, ninguém estivesse lá com um martelo na mão, literal ou metafórico. E se isso significasse que eu tinha que ser a vilã da história deles, que fosse. Vilãs, afinal, são as únicas que mudam o final. O telefone vibrou de novo na mesa. Dessa vez, era uma notificação do banco. Transferência recebida, Andrés, não havia mensagem, nem explicação. Só um valor que cobria exatamente o custo de um veículo novo, com troco para um capacete e joelheiras. Dima ergueu as sobrancelhas. Acho que alguém acabou de escolher um lado, disse ele. Eu olhei para Lisa, que já corria para o quarto, provavelmente para fazer uma lista de todos os adesivos que a nova bicicleta da Milana deveria ter. Não, respondi,
finalmente sorrindo de verdade. Acho que alguém acabou de perceber que lado sempre esteve. Foi um alívio, porque significava que alguém mais finalmente tinha visto e dito: isso não é normal. As ligações de Helena e da minha mãe continuaram a cair como granizo, mas o tom mudou. Menos moralismo, mais desespero. Não deveria ter postado isso. Você está destruindo a família. Pense na sua sobrinha, como se eu não tivesse pensado nela todo esse tempo. Parei de atender. Naquela noite, em vez disso, sentei-me na beira da cama de Lisa, observando seu sono tranquilo, e permiti-me sentir algo que não sentia há anos. Não era raiva. Não era exaustão. Era clareza. Porque havia uma coisa que eles nunca entenderiam: família não é um direito adquirido. Não se pode demolir, mentir, exigir e ainda assim esperar lealdade incondicional. Família deveria significar proteção, segurança, amor. E se nada disso existe, talvez a família seja apenas outra palavra que esconde aqueles que têm medo das consequências. No final, tracei uma linha. Talvez para alguns tenha sido abrupto demais. Para outros, insuficiente. E você? O que acha?